Esse evangelho, então, irmãos, de Lucas, nesse capítulo 24, a partir do verso 13, ele nos fala, né, de dois discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam regressando para os seus afazeres normais depois da morte de Jesus. Ou seja, eles estavam voltando novamente para viver a vida que eles viviam sem conhecer, antes de conhecer Jesus. Tudo que eles faziam antes, porque eles tinham perdido as suas esperanças, né, em Jesus. E eles estão voltando. Jesus havia morrido, já ao terceiro dia, eles estão peregrinando, voltando para Emaús, eles estão no caminho de Emaús. E aí o que acontece nesse caminho? No meio da conversa, eles estão bem desanimados, bem tristes, e no meio da conversa, aquele Jesus que eles julgavam que estava morto, se coloca junto na caminhada. E aquela caminhada virou a caminhada da bênção, né? Jesus ficou ali junto. E Jesus entra na conversa. E começa então a dialogar com eles. Porque Jesus pergunta: o que vocês estão conversando aí? Né? Deixa eu participar também. E eles começam a falar do desânimo, da tristeza, da frustração que eles tiveram lá em Jerusalém, porque tinham colocado a sua expectativa em Jesus e agora Jesus estava morto. E nessa caminhada, então, Jesus, né, ouve, e Jesus começa a mostrar nas Escrituras para eles, né, o que diziam os profetas acerca de Jesus, que realmente ele morreria, mas ressuscitaria. E quando ele começa a falar com os discípulos, o que acontece? O coração deles começam a ter esperança de novo. E aquela esperança, né, começa a queimar no peito deles. E eles, em determinado momento, eles entendem que quem estava ali com eles era Jesus. E aquilo deu ânimo, eles voltaram novamente, porque a história continua, né? A história continuava. A história não teve seu fim como eles julgavam. E é isso, irmãos, que nós vamos então aqui pausadamente estar lendo nesta noite. No verso de número 13, Evangelho de Lucas 24, a partir do verso 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, de 70 estádios. Verso 14: e iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam sucedidas naqueles dias. Nós temos aqui então, irmãos, 2 discípulos, e eles estão voltando, e eles estão conversando, né? Os pensamentos deles estão voltados a conversar, né, sobre a frustração que eles tinham experimentado por ter confiado em Jesus. Eles estavam frustrados, eles estavam tristes, não é? Eles estavam angustiados. Eles estavam agora sem horizontes, porque toda a vida deles, a partir do momento que conheceram Jesus, toda a vida deles, né, eles colocaram para servir a Jesus e ser discípulos de Jesus. E agora tudo cai por terra. E eles começam a murmurar, eles começam a reclamar. Eles não têm mais expectativa, eles não têm mais esperança. Eles não conheciam ainda, né? Não tinham conhecimento do que diziam as Escrituras. Eles não conheciam realmente as Escrituras a fundo. E eles começam a murmurar, reclamar. Eu lembro assim de um desenho, e quando eu gostava muito quando era criança, ainda gosto, né? Era Carangos e Motocas. E tinha um velocípedezinho, né, no meio daquelas motos todas, e ele sempre dizia, quando se davam mal, ele dizia assim, alguém lembra o que ele dizia no final? Ninguém vivia, né? Meu Deus, deve ter no YouTube lá, Carangos e Motocas, depois vocês olham lá. Ele dizia assim: eu te disse, não disse? Aí dizia: eu sei, lembra, Marcos? Eu sei, ele ficava perturbando, eu te disse que ia dar errado, eu te disse, não ia dar certo, não era para fazer isso, né? Por quê? Porque ele já fazia as coisas desanimado, sabendo que não ia dar certo. Eles faziam as coisas, né? Mas lá no fundo, eles sabiam que iam ser frustrados. Eles já estavam
com essa concepção, né? Vai dar errado, não vai dar certo. E muitas vezes, irmãos, há pessoas que estão tão acostumados a experimentar derrotas na vida, que já não esperam mais mudanças. E aqui as coisas para eles poderiam ter mudado, porque eles tinham conhecimento agora de Jesus. Eles tinham visto que pessoas que não tinham mais nenhuma esperança na vida, voltavam para a vida. Eles viam, andando com Jesus, que o coxo estava andando, voltando para a vida. O endemoniado, ex-endemoniado agora estava em sã consciência. Eles viram uma série de mudanças na história de muitos. O problema é que muitas vezes a gente segue a Jesus achando que as coisas só acontecem com os outros, porque a gente tem um olhar tão assim, né, humano, que a gente está esperando apenas que as coisas deem errado, mesmo que as Escrituras dizem que o Senhor tem domínio e controle sobre todas as coisas. Ali estavam homens, né, voltando, se lamuriando pelo caminho, frustrados e sem esperança. E de repente, irmãos, no verso 15 e verso 16, diz assim: e aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus já estava presente. A incredulidade, irmãos, o coração endurecido, a frustração, quando se faz presente, a gente perde a expectativa ou perde a noção de que Jesus está presente e é poderoso para mudar qualquer tragédia em bênção. Os nossos olhos se fecham, os olhos deles estavam tão presos no problema que eles não podiam ver que a solução estava ali do lado deles. É o que aconteceu. Eles estavam esperando isso. Eles não conseguiam ver que Jesus já estava ali para ajudá-los. Os olhos deles estavam impedidos. Somos tomados muitas vezes de tanta incredulidade que não vemos o Senhor Jesus agindo, trabalhando, trazendo força, trazendo consolo, trazendo resposta. Às vezes colocamos dentro de nós um coração realmente incrédulo. Quando Jesus, né, veio andando sobre as águas, né, os discípulos estavam apavorados. Estava acontecendo o quê? Uma tempestade. Sabe, ao invés deles enxergarem Jesus, o que eles enxergaram? Um fantasma. Porque para a gente não está, nem sempre está tão ruim que não possa piorar. E a nossa expectativa é que piore, né? A expectativa humana é que piore. E a gente começa então a ver fantasma, aonde é para ver a mudança. Aonde podemos ver que Jesus está chegando para transformar, para mudar, a gente começa a ver impossibilidades. A gente começa a desconfiar, né? Na Deus do Senhor Jesus, Ele nos abandonou aqui, o barco vai afundar, nós estamos perdidos. É um fantasma que está vindo. Não, porque não imaginar que é Jesus? Por que não pensar que é Jesus? E Jesus chama a atenção deles, dizendo: vocês são pessoas, homens de pequena fé. Creia, irmãos, que Jesus é aquele que vem para fazer a mudança e a diferença e está presente nas maiores tempestades que enfrentamos. Que precisamos abrir os olhos para vê-lo conosco, para vê-lo que Ele está agindo, ou ter os olhos abertos para que possamos confiar que Ele está vindo em nosso favor. Precisamos esperar num Deus que venha em nosso favor. Jesus foi em favor daqueles dois no caminho de Emaús regressando, mas os olhos deles estavam como? Impedidos. Nessa versão
do projetor, tá, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Os olhos muitas vezes se fecham quando a incredulidade impera em nossos corações. No verso 18, e respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela se tem sucedido nestes dias? Então Cleopas chega para Jesus, né, e diz: você não sabe? Ele não tinha enxergado que era Jesus, ele não tinha percebido que era Jesus, e ele fala para Jesus: nem você está percebendo o que está acontecendo com a gente. Que coisa terrível, os olhos fechados. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nossos irmãos, é o ângulo que nós estamos olhando. A gente olha do ângulo da nossa incredulidade, do impossível, sempre a gente vai esperar o pior. Mas aquele que nos chamou para viver em fé, nos chama para olhar de um ângulo diferente. É aquela história, né, do menininho que viu, né, um avião lá longe, né, e disse para o pai: pai, que avião tão pequenininho, né, pai? Parece um mosquitinho. Aí o pai disse: não, filho, não é assim não. Aí o pai levou o menino no aeroporto, né, e o menino olhou assim: pai, que avião gigante, nossa, que avião grandão. Aí o pai: filho, é o mesmo avião, é o mesmo avião que você viu lá no alto. É, pai, é. O problema é o ângulo que você está olhando, a distância que você está. Quanto mais longe você estiver, você vê menor. Quanto mais perto, você vai ver maior. Não é assim com Deus? Quando a gente está bem longe, a gente se sente longe, a gente começa a afastar, a gente começa a achar que Deus não está nem aí para a gente. Ah, irmãos, mas quando a gente começa a se aproximar dEle, ficar com Ele, conversar com Ele, abraçar Ele, estar aos pés dEle, a gente começa a ver o poder dEle, porque a gente começa a ver Ele de perto. A gente começa a ver o que Ele pode fazer, a força dEle, a grandeza dEle, o poder dEle. O que nós precisamos muitas vezes é se aproximar dEle com fé, com certeza, com esperança. No verso 19, e ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante do povo. Irmãos, esse é um grande problema na vida de muitos. É conhecer um Jesus que foi. É conhecer um Jesus histórico, um Jesus apenas relatado. E é o que dizem esses dois discípulos, disseram a respeito de Jesus, né, que foi profeta poderoso, né, que foi um homem, né, que fez maravilhas. Olha, sobre Jesus, olha Jesus, e muitos caem nesse erro, né, apenas de conhecer um Jesus que viveu no passado e que dizem que esse Jesus ressuscitou, é o que eles dizem no verso 20. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação e à morte e o crucificaram. 21. E nós esperávamos que ele fosse, que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, já hoje é o terceiro dia desde que todas essas coisas aconteceram. 22. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, né? Mas se for seguir a leitura, né, algumas pessoas tiveram experiência, eles relatam isso, e disseram a eles que Jesus havia ressuscitado.
Muitas vezes, irmãos, estamos vivendo desta maneira, né? Conhecemos um Jesus, preste atenção nisso porque é muito importante. Conhecemos um Jesus relatado nas Escrituras, um Jesus que foi. Conhecemos um Jesus que foi profeta. Um Jesus que curou enfermos. A Bíblia diz isso. Conhecemos um Jesus que foi. Porém, irmãos, precisamos conhecer um Jesus que é. O problema é que muitos estão ainda, como eles tiveram a revelação, né? Pessoas revelaram para eles que Jesus havia morrido, mas também havia o quê? Ressuscitado. E muitas pessoas estão apenas com a sua mente num Jesus que foi, que morreu, que ressuscitou, mas que voltou para o céu e que acabou. Em Apocalipse, Jesus é revelado a João como aquele que era, mas também aquele que é, e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, há muitas pessoas que ficam apenas presos no Jesus que era. Comece a viver no Jesus que é, porque o Jesus que é disse o seguinte antes de subir aos céus. Verdadeiramente ele subiu aos céus, mas ele disse o seguinte: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então aquele que era é também o mesmo que é, e que ele há de vir. E este Jesus que subiu aos céus, ele está conosco todos os dias. O problema de muitos é que apenas aceitam a viver por relatos de terceiros. Nós precisamos ter a nossa experiência com Jesus. Achar que Jesus, foi, e realmente ter a certeza que ele foi, é muito bom. Não devemos ter apenas esse conhecimento, precisamos ter a experiência para entendermos que também ele é, nos dias de hoje, ele é, e ele sempre será todo-poderoso, ele será. Ele está vivo. E o que Jesus fez, irmãos? Jesus não chegou naquele caminho de Emaús para condenar aqueles dois homens. Jesus não chegou naquele caminho para condenar a incredulidade deles. Antes, Jesus chegou naquele caminho para restaurar a fé deles. Você crê que Jesus está vivo, que Ele era e Ele é? Ele está aqui essa noite, porque há pessoas que podem estar com o mesmo problema daqueles dois discípulos. E Ele está aqui não para condenar, Ele está aqui para restaurar a sua fé nele, no Cristo vivo. Não posso, irmãos, viver um evangelho que apenas vejo pessoas aqui tendo experiências com Deus. Eu tenho que ter a minha experiência, eu tenho que viver esta fé. E Jesus veio. Jesus foi aquele caminho, Jesus veio no nosso caminho, Ele está sempre presente, querendo mudar a nossa forma de pensar, para que possamos viver com fé e pela fé. E é justamente isso, Jesus começa a conversar com eles. No verso 23, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos e que diziam que ele vive, Era a experiência dos outros. Eles podiam até assim acreditar por tudo que Jesus fez, acreditar, mas não era uma experiência deles. Mas que bom, irmãos, porque o Jesus ressuscitado estava ali presente para dar uma experiência autêntica na vida deles de que ele estava vivo.
Olha o que diz o verso seguinte: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, achando que assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E lhes disse: ó nécios, agora é Jesus falando para eles, ó nécios e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele lhe achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangiram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e conheceram e ele desapareceu-lhes. Agora sim, eu quero parar aí nesse verso. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando abria as Escrituras? Não ardia o nosso coração quando ele nos falava? Muitas vezes, irmãos, precisamos que essa chama venha arder novamente em nosso coração. Precisamos que a palavra de Deus venha queimar em nosso coração, que a palavra de Deus venha ressuscitar novamente a nossa fé. E tudo que Jesus estava expondo para eles era para que eles voltassem novamente a crer nele de todo o coração. Tudo que Jesus estava fazendo ali é para colocá-los novamente no caminho de volta, colocar eles novamente, dar a eles um novo rumo e dizer: não volte para trás, não recue, vá avante, porque há uma nova história para vocês. E de repente, irmãos, há coisas acontecendo na nossa vida que a gente começa a recuar, a retroceder, a perder a esperança. Irmãos, mas que a palavra de Deus, a cada momento que você lê, a cada momento que você orar, que a palavra de Deus venha arder em seu coração, renovando a sua fé num Cristo que está vivo. Um Cristo que pode mudar a história, pode mudar a situação, pode resolver, pode fazer o impossível por você. Ou será que estamos como eles apenas, regressando, voltando? Ah, pastor, eu acho que a minha fé está regressando. Ah, eu estou perdendo este amor. Ah, eu não sou tão assim fervoroso como era. Irmãos, a palavra de Deus está ativa para você, para que o poder de Deus venha através da sua palavra no seu coração e faça que seu coração venha arder novamente por Ele. Foi por isso que Jesus estava ali falando com eles, porque queria que o coração deles estivesse novamente ardendo em fé. E como você crê, irmãos, você agirá. Você age conforme aquilo que você acredita. Eles agiram daquela maneira, recuando, porque a fé deles estava desvanecendo. E eles estavam recuando, voltando, porque a fé estava retrocedendo. No momento que Jesus falou ao coração deles, o coração começou a arder, e eles entenderam que realmente Jesus estava vivo, porque eles estavam tendo uma experiência real com o Senhor Jesus. O que aconteceu? Eles começaram agora a agir conforme eles estavam acreditando. Ou seja, nós sempre vamos agir conforme a nossa fé. Irmãos, também nós vamos esperar conforme a nossa fé. Você espera conforme a sua fé. Por isso que há uma frase muito interessante, e eu acredito nela, que nós, precisamos esperar coisas grandes de um Deus grande.
Como esperar coisas pequenas de um Deus grande? Irmãos, que a sua fé e o seu coração comecem a se acender novamente por um Jesus que está vivo, por um Jesus que atua, por um Jesus que está o tempo todo querendo abrir os nossos olhos. E a nossa incredulidade é tanta, muitas vezes, que não conseguimos ver que Ele está tentando nos levar novamente a uma fé verdadeira em Deus. E aí não adiantou, irmãos. Jesus falou, e eles, apenas o coração ardendo, mas, o coração ardendo, mas quietos. Quando eles entraram na casa, naquela mesa, partiu o pão. E eles comeram. O que aconteceu com eles? Os olhos deles foram abertos. Irmãos, muitas vezes só ouvir, muitas vezes não vai resolver quando o nosso coração está tão endurecido. Jesus estava no caminho o tempo todo, eles ouviam, o coração ardia, mas faltava novamente sentar na mesa com Jesus. Faltava novamente experimentar do pão. Jesus, quando partiu o pão, eles comeram, os olhos foram abertos. É o que Jesus diz lá em João capítulo 6, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Naquele momento que eles pegam o pão, que eles comem o pão, a fé é gerada, eles conhecem Jesus novamente, o mesmo Jesus que antes sentava com eles e partia o pão com eles, se alimentava com eles, agora Jesus está novamente com eles. Eles estavam ali sem nenhuma fé, estavam ali sem nenhuma expectativa, achando que aquele forasteiro era mais um estranho, e que eles chamavam para passar a noite por causa do perigo da jornada. E Jesus está ali. E Jesus pega o pão, Jesus parte o pão. E ao partir o pão, os olhos deles se abrem. Irmãos, muitas vezes precisamos parar para sentar à mesa com Jesus. Muitas vezes precisamos parar, irmãos, e nos alimentar novamente do pão da vida. Há momentos de caminhar, sim, mas há momentos da gente parar e a gente alimentar a nossa vida com Jesus. E a gente se alimenta, irmãos, com Jesus, quando a gente tem essa ideia de que Ele está presente, que Ele está conosco, Ele tem um pão para nos dar. Ele tem um pão da vida para nos dar. O Senhor Jesus, certa vez, disse que se um filho pedir um pão ao seu pai, será que ele daria uma cobra? Ou daria uma pedra? Muito mais, irmãos, aqueles que pedirem a Deus o seu Espírito, o Senhor dará. O Senhor dará àqueles que pedirem. E muitas vezes precisamos disso realmente, a presença de Cristo através do Espírito Santo em nossos corações ardendo. Ardendo novamente, irmãos, a nossa fé. Ardendo novamente as nossas expectativas, as nossas esperanças. Ardendo em nossos corações novamente. Porque quando temos esse privilégio de nos alimentarmos com o pão da vida, a nossa fé é restaurada. O que aconteceu quando Jesus partiu o pão? Os olhos deles se abriram e o conheceram. Lá no Velho Testamento há um relato de Eliseu e um moço que era o ajudante do profeta. Esses dois, no mesmo cenário, eles estavam dormindo e durante a noite a cidade e a casa onde eles estavam foi rodeada por um exército. E o moço, ele acordou primeiro e ele chegou na porta e ele se desesperou porque ele viu o exército cercando a casa.
E ele se desesperou e ele disse: ai, homem de Deus, nós vamos morrer. Ai, homem de Deus, é o nosso fim, tem um exército aqui e nós estamos perdidos. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eliseu chegou e olhou e viu outra coisa. O que Eliseu viu? Carros e cavalos e carros, né? Anjos, milhares de anjos ao redor deles. Irmãos, eles estavam vivendo, os dois ali, a mesma situação. Tanto o menino como Eliseu. Mas só que um viu uma coisa e o outro via a mesma coisa, mas outra além. Um via o problema sem solução, o outro via o problema e a solução. Ele via a solução além do problema, ele via que ele tinha enxergado que havia uma solução para ele. E ele disse: Senhor, abre os olhos desse menino, abre os olhos para que ele veja. E o menino olhou e viu carros e cavalos, carruagens de fogo ao redor deles. Irmãos, há um mundo espiritual que muitas vezes a nossa expectativa e o nosso olhar está apenas no mundo físico, esperando apenas do mundo físico uma resposta. E se o mundo físico não mostra assim nenhuma pontinha, nenhuma possibilidade de mudança, a gente já fica com aquele moço. Não tem saída, não tem solução. E agora quem poderá nos defender? Estava ali, irmãos, a solução para eles. Estava ali a solução, só que eles não conseguiam enxergar. Irmãos, o que você está vendo? Você crê que o Deus que você serve está vivo e que Ele tem solução para você? Você crê que Ele tem resposta para você? Você crê que Ele está no caminho o tempo todo tratando da sua visão para que você veja com fé? Para que você olhe com fé, para que você não perca a esperança, para que você volte a andar com fé no caminho, esperando coisas grandes de um Deus grande, de um Deus poderoso. Precisamos esperar coisas grandes de um Deus grande. É o que Ele fez, irmãos, chamou eles aqui para voltar para a vida. No verso 33 aqui, se eu não me engano, sim, 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles. No mesmo momento eles voltaram. No mesmo momento que viram que Jesus estava vivo, eles voltaram para a vida novamente. Eles voltaram a crer. Eles voltaram a viver na fé novamente. Eles entenderam que a expectativa não tinha acabado. Não havia chegado realmente o fim, porque havia em Jesus para eles um novo começo. Há muitas coisas que a gente coloca um ponto final e a gente não consegue enxergar que é apenas uma vírgula e a história continua. Quantas vezes a gente pensou que chegou o fim, irmãos, e Jesus refez a nossa história e a nossa vida? Quantas vezes o Senhor teve que vir falar novamente ao nosso coração para que ele voltasse a arder e a nossa fé ser totalmente restaurada nele? Precisamos, irmãos, olhar para um Cristo vivo, esperar e sentar na mesa com Ele e nos alimentar com Ele a cada dia, porque se alimentando com Ele, os nossos olhos se abrirão e nós veremos que Ele vive para todo o sempre. Nós vamos estar, irmãos, nesse momento, orando ao Senhor, falando com o Senhor. Quantas vezes, irmãos, você pensou que era o fim? Não foi. E você está aqui, sabe por quê? Porque Jesus fez você vir aqui esta noite para que seu coração voltasse a arder novamente,
a olhar para Ele como aquele que está vivo para mudar a sua história. Vamos orar ao Senhor, fique de pé, vamos falar com o nosso Deus. Querido, soberano e eterno Deus, nós exaltamos o Teu nome, porque o Senhor está vivo, e o Senhor se faz presente neste lugar. A Sua presença se faz sentir neste lugar. E queremos, Senhor, suplicar que venha sobre aquele coração que está sem esperança, que está desacreditando, que está recuando. Ó Pai, o Senhor veio aqui, Pai, não para apontar dedos, o Senhor veio aqui para restaurar a nossa fé. Ó Deus, parte o pão agora, Senhor, com muitos corações nesta noite, trazendo, Senhor, um novo discernimento, uma nova expectativa, uma nova esperança, Pai. Traz resposta, traz solução, faz aquilo, Pai, que parece impossível aos olhos humanos acontecer. Faz aqui, Pai, que os Teus milagres venham acontecer. Estenda as Tuas mãos, trazendo resposta, trazendo solução, Pai. Pai, nós oramos confiados, Senhor, abrindo nosso coração, confiados no Teu amor, na Tua graça, na Tua bondade e na Sua misericórdia. Por isso, Pai, nós abrimos o nosso coração para que a fé seja restabelecida. Pai, e nós oramos no nome poderoso, santo e doce de Jesus. Amém.